Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o nosso tema é locação de imóveis, garante remuneração fixa, dando sequência na programação da semana passada. E hoje nós estamos com a nossa convidada, a doutora Rosa Maria Eiras. Ela é corretora de imóveis, advogada, conselheira do Cresce São Paulo. Ela ministra graciosamente, a pedido do Cresce São Paulo, o curso Como Alugar e Administrar, a pedido do Cresce São Paulo. Então, se você quiser fazer esse curso, basta entrar no site do Cresce, ver qual é a data que tem o curso da doutora Rosa, e você pode vir aqui participar de maneira não onerosa. Isto é, que nós que administramos o Cresce podemos oferecer a vocês, corretores de imóveis. Doutora Rosa, obrigado por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece. E em nome do Viana e toda a diretoria, eu queria já então agradecer para que possamos aí passar todas as informações aos colegas corretores sobre a questão de locação de imóveis. Bom dia, Rosa, obrigado por sua participação, viu? Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e vou fazer o possível para responder as perguntas e dirimir as dúvidas. Vamos lá, então vamos começar a esquentar o nosso programa, fazer uma pergunta aqui para a doutora Rosa sobre essa questão do percentual correto para aplicação da multa aos locatários inadimplentes. É 2%, é 10%, é 5%. Corretamente, qual é o percentual dessa multa contratual, doutora? O percentual dessa multa é livre. Ele pode ser 2%, 10% e até 20% é acatado pelos tribunais. O mais usual no mercado é 10%. Porque muita gente entende que 20% onera muito o locatário e 2% tem a confusão com o caso da aplicação da multa por despesas condominiais. Então, tem muitos locatários, proprietários, que eles acham confuso porque o condomínio ele aplica 2%, se não tiver outro percentual na convenção do condomínio. Mas na locação é outro caso, outra relação jurídica. Agora, essa questão da aplicação da multa, doutora Rosa, ela, vamos dizer, se a pessoa atrasou um dia, 2 dias, 3 dias, ela já vai pagar 10%, mas ela também teria o direito de pagar, ela vai ter mais 1% de mora, né? Pagar junto com outro vencimento. Também pode ser feito por dia, né? Pode ser feito por dia. A multa pode ser, você pode considerar que ela é diária até no máximo 20%. É possível colocar sim. Agora, para quem vai administrar, eu acho melhor colocar um percentual fixo, 10% ou 20%, senão vai ter bastante cálculo lá para fazer, pode ocorrer erros, acabar uma cobrança acima do valor. Se for abaixo, ninguém reclama, mas se for acima, reclama. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora, né? No caso de locatário que abandona o imóvel, o colega corretor que está administrando esse bem, qual é o procedimento que ele deve tomar? Porque ele não pode ir lá levar um chaveiro e abrir, né? E se tiver mobília lá? Então, o que acontece? O administrador, ele é administrador, ele não é o proprietário, o dono do imóvel ou locador. Então, a menos que ele tenha uma procuração para ele mesmo tomar essas medidas, o de cautela seria que o próprio locador acompanhasse essa diligência. Uma vez que se tem a imobiliária, né, a administradora, ela tem conhecimento que o locatário desocupou o imóvel e que o imóvel está livre de pessoas e de objetos, aí sim, até a própria lei de locação já prevê no artigo 66 que o locador poderá se emitir na posse. Agora, é bom, por cautela, sempre estar acompanhado de 2 testemunhas, não é?
Se for, por exemplo, o prédio, o próprio zelador, o síndico, né? Porque eles têm interesse também nessa questão, não é? Vamos agora falar sobre a questão do seguro. Seguro contra, vamos dizer, o seguro, ela tem que ser contratada pela imobiliária ou pelo corretor que está fazendo esta administração, ou é de livre escolha do locatário para escolher a companhia que ele deseja contratar esse seguro. Principalmente seguro contra terceiro, isso é importante. Seria o seguro de incêndio a pergunta? O seguro em geral, vamos dizer assim, tem seguro, vamos dizer, contra incêndio, por exemplo, pode ter problema de seguro contra terceiro. A pessoa coloca alguma coisa ali, se tiver uma sacada, cai na cabeça de alguém, machuca, quem é o responsável? Tem que ter seguro, é importante, eu acho que é importante nessa questão fazer esse tipo de seguro, né, doutora? Também é importante. Agora, se cair uma coisa da sacada, o locador, o proprietário do imóvel é o responsável. E então, o que acontece? Veja só, o contrato de locação, todas essas coisas, ficam determinadas no contrato de locação. O interessante é elaborar uma cláusula sobre o seguro, já especificando qual o seguro, que valor é o seguro, quem vai contratar e como vai ser pago esse prêmio, que tipo de companhia vai ser contratada. Agora, nessa pergunta aqui, a gente pode até dividi-la em duas partes. Vamos ver, quem deve contratar o seguro? Quem deve contratar é o locatário ou é o locador? Isso se colocaria na cláusula, que fica autorizado o locador a contratar ou é obrigação do locatário em contratar, ou fica autorizado o locador ou a administradora a contratar. E no caso, a gente não colocaria a administradora contratará. Por quê? Porque a administradora ela tem uma outra relação jurídica com o locador. E essa relação jurídica pode se encerrar antes de que o contrato de locação seja encerrado. Então, pode mudar de administrador até, não é? Agora, quanto ao critério para a escolha da companhia, também, mas isso é uma coisa que vai depender do valor. Vamos pensar comigo aqui. O locatário ele vai querer contratar um seguro que seja com valor melhor para ele, não é? E o locador ele vai querer uma companhia boa, uma companhia de primeira linha, para que quando ocorra qualquer sinistro, ele realmente receba tudo que ele imagina que está contratando. Então, o critério para a escolha da companhia, eu acho que isso sempre tem que ser um acordo entre as partes, não é? Porque se ficar muito oneroso esse seguro em decorrência da companhia, o locatário também pode reclamar e exigir seus direitos, não é? Caso fique por conta do locatário contratualmente, o locatário não contrata o seguro, a responsabilidade continua sendo do locador ou vai recair sobre o locatário com força na cláusula contratual? É assim, quase que tudo, não vou dizer tudo, que acontece com o imóvel, a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Muitas vezes o proprietário do imóvel não é o locador. O próprio locador também tem que considerar isso. Ou seja, a responsabilidade contra terceiros do que acontecer com o imóvel ou os danos que o locatário der para terceiros, quem vai responder é o locador. Então, a gente vai colocar no contrato e colocar essa responsabilidade para o locatário, que foi a culpa dele. Mesmo que não tenha, se isso for um processo judicial e for provada a culpa do locatário em decorrência dessa posse que ele está tendo do imóvel, também o locatário vai ser responsabilizado. Nós tivemos aqui uma pergunta sobre a questão do fiança locatícia, por que não emplacou? Ainda não emplacou. Eu acho que tem uma tendência forte dela emplacar, porque ainda é um pouquinho meio caro, né, doutora? O seguro fiança? O fiança locatícia.
Que ainda é o fiador hoje, né? Não sei, eu acho que hoje em dia deve ter mais contratação, pelo menos através de imobiliárias, de seguro-fiança. Seguro-fiança locatícia, contratada com seguradoras. Por quê? Porque a maioria dos imóveis são residenciais, que são locados no mercado, são residenciais. E a fiança locatícia para a locação residencial, ela se aplica bem, apesar dela ser mais onerosa, né? Ela onerar um pouco o locatário, mas é mais fácil do que se obter um fiador. Porque fiador, ninguém hoje em dia mais quer ser fiador de ninguém. É verdade, porque às vezes a gente, para pedir favor para alguém, né, gera um constrangimento, não é verdade? E além disso, ô Gilberto, a gente tem que considerar que quando você pede um fiador, o fiador hoje em dia, e o que é o mais recomendável, ele tem que ser uma pessoa ligada com esse locatário, porque o fiador amigo é altamente questionável. Por que um amigo seria fiador de alguém para garantir tudo o que acontecer na locação até a efetiva entrega da chave só pela amizade? Hoje em dia está difícil, nós estamos num mercado de pessoas bem informadas. Então o locador seria o pai, a mãe, o irmão, uma pessoa da família, que entende que esse locatário, ele ficaria seria para ele assim oneroso ele contratar um seguro-fiança. Então seria o pai e a mãe. Agora, o pai, a mãe, o irmão ou algum parente próximo. Então, quando você contrata um seguro-fiança, você paga o valor X. Depois que você pagou, você não deve mais nada. Agora, eu às vezes penso, quando você pede um favor para alguém, mesmo que seja da sua família, você vai ter um dever moral pelo resto da vida. Nós temos aqui uma colega albanesa, Portilho. O CRES dela é 3.339. Ela é lá do Amazonas, que é o CRES Amazonas e Rondônia. Ela mandou um e-mail fazendo esta pergunta, doutora Rosa, sobre a questão de locação comercial, prazo, renovação, garantia, porque locação comercial é um pouco diferente do residencial. Então ela faz essa colocação. Muito prazer em estar falando com Albanesa Portilho, do Amazonas, tão longínquo, aqui assistindo o nosso programa. Meus cumprimentos. Com referência à locação não residencial, que seria comercial no caso, ela também segue basicamente os mesmos requisitos da locação residencial. Ou seja, é um contrato do mesmo tipo, as garantias também seriam as mesmas. Agora, a gente tem que ver na locação não residencial, a coisa mais importante é o uso do imóvel. Se aquele determinado imóvel vai ser possível que aquele empresário, que aquela pessoa, às vezes uma pessoa física, vai exercer uma atividade comercial ali. Se ela vai obter o alvará de funcionamento. Isso é a coisa mais importante. Agora, quanto ao prazo de duração do contrato não residencial, a lei de locação, ela prevê que o prazo é livre. A locação pode ser contratada por qualquer prazo. Agora tem que ver o que convém. Por exemplo, se qual seria o prazo de uma locação não residencial? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Então, o que a junta comercial nos informa? Ela informa que as empresas que abrem 50% aproximadamente fecham antes do 2º ano. Então, imagina um proprietário que começa a exercer sua atividade, às vezes ele nem sequer abriu a firma ainda, um contrato não comercial, um contrato não residencial por 1 ano está de bom tamanho. E depois que ele tiver estabelecido, a firma já está andando, está caminhando, então se for 2 anos, 3 anos, está bom. Agora, 5 anos é o que dá problema no contrato
não residencial. Por quê? Porque a lei de locação prevê que o contrato não residencial por 5 anos ou mais, o locatário terá direito a uma renovação pelo mesmo período de duração do contrato de locação. O que, se for de 5 anos, significa que o locador está casado com o locatário por 10 anos, né? Então, isso interessa para o locador? Pode interessar. Se for uma empresa de porte, aliás, uma empresa de porte, ela não aluga por menos de 5 anos. O que daria, vamos dizer assim, melhor segurança, que daria menos trabalho? Fiador, fiança locatícia, calção? Olha, vamos ser sinceros. A relação locação é uma relação de risco. Ninguém vai achar que há garantia de recebimento de aluguel, que há garantia de não ter problema. Isso é uma mentalidade que tem no mercado, mas que quando a pessoa começa a locar, ela acaba vendo que isso não funciona. As garantias de locação, temos vários tipos de garantia de locação e, assim, se a gente for analisar, cada uma serve melhor para um tipo de imóvel e para um tipo de locação. Por exemplo, na locação residencial, se for em um bairro bom, o seguro-fiança está ótimo. Agora, se for uma locação de 5 mil, imagine quanto vai custar esse seguro-fiança. Se a gente considerar que o custo é de 2 aluguéis aproximadamente por ano. Tem muitos bairros que a locação é contratada com depósito, calção de 3 aluguéis previsto em lei. E funciona muito bem. Por quê? Porque esse locatário, ele está dando o que de melhor ele tem, que é o nome dele. Então, o nome dele, se ficar negativado, ele não compra a crédito, então ele vai honrar com isso. Então, depende. Agora, para uma locação não residencial, contratar um seguro-fiança para uma locação de 10 mil, por exemplo, isso é muito oneroso. Então, normalmente, se coloca para essas locações outros tipos de garantia. Evidentemente, o fiador é uma garantia que se aplica a todas as locações. Agora, desde que seja verdade, porque o que mais dá problema é documentação falsa de fiador falso. Então, não é uma garantia que você fala, ele tem fiador, ótimo, porque fiador serve para tudo. Não. O fiador tem que ser uma pessoa com uma relação com esse locatário, senão é altamente suspeito. Então, considerando o fiador serve para tudo, seguro-fiança pelo valor se aplica mais para o imóvel de valor médio e residencial, porque é mais fácil para o locatário. O que mais que nós temos? Nós temos título de capitalização, porque é mais usado para locação não residencial, que você pode pedir um valor bem maior do que 3 aluguéis, pode pedir 10, 12 aluguéis. Nós temos o calcionamento, que é onde o que vai garantir a locação é o próprio imóvel de uma pessoa, seja do locatário, seja até de uma terceira pessoa. E existe a locação sem garantia até. Mas todas têm risco. Posso locar e administrar apartamento mesmo sem ter firma aberta? O corretor na pessoa física, claro que pode, sem problema nenhum. Uma outra pergunta aqui. Luiz de São José dos Campos. Se eu financiar o imóvel hoje, ainda é possível alugá-lo pelo valor da parcela? Normalmente, quando se compra imóvel financiado, Luiz, não se pode fazer a locação. Mas aí a gente pergunta, quem fiscaliza? Ok? Vamos lá, temos aqui a CAA Consultoria Imobiliária, Granja Viana, doutora Rosa. Ele pergunta, gostaria que falasse sobre exceções, igreja, colégio, etc., que é mais complicado, né? É mais complicado, mas sendo igreja, colégio, etc., ele também
têm as mesmas responsabilidades, apenas no caso de despejo é que tem que ser respeitado, porque tem pessoas, por exemplo, se é um asilo, tem vários idosos, no caso de continuidade da locação. Então, se é dado um prazo bem maior para eles desocuparem. Mas a obrigação quanto a pagar o aluguel, cumprir o contrato, é praticamente a mesma da lei de locação. Mesmo fazendo laudo de vistoria, cabe vício oculto ao locatário? Acho que Tudo não. cabe, gente. Para quem quiser arrumar confusão e tiver um bom advogado, puder pagar um advogado, tudo é questionável, tá? Mas o vício oculto se aplica muito na compra e venda do imóvel. Pergunta também vindo por e-mail do colega Benedito Lima Souza. Posso prestar serviço de locação sem administrar, isto é, só arrumar o locatário? Pode, colega. Aliás, tem várias imobiliárias que sempre estão precisando de colegas corretores para fazer esse serviço para eles. E agora, o que eu dou um alerta, às vezes o corretor de imóveis ele quer fazer sozinho. Ele não administra, ele não tem conhecimento, e aí, porque geralmente ele vai ter que fazer a análise da ficha, fazer o contrato, isso é esperado pelo locador, que o corretor faça esse serviço. E se ele não tem essa experiência, ele pode causar um prejuízo para o locador. E, aliás, eu já que estou aqui mesmo, já quero deixar claro que das relações de imóveis, a locação é o que mais dá problema. Então, cautela sempre é bom. Melhor solução é fazer o curso Como Alugar e Administrar com a nossa conselheira doutora Rosa Maria Eira, certo? Vamos agora falar sobre a questão de a conta de luz, a conta de água. É importante estar em nome do locatário? Olha, isso é uma coisa discutível. Para a administradora da locação, isso é importante. Agora, o que diz a lei de locação? Mesmo que não esteja em nome do locatário, se tiver ele não quitar esses débitos e se entrar com uma ação judicial, se for comprovado que é do tempo, do período que ele esteve no imóvel, a dívida é do locatário. Agora, o sistema, os procedimentos para fazer a cobrança, essa transferência, eles são burocráticos, leva muito tempo. E isso é uma coisa a ser analisada. Por quê? Por exemplo, a conta de água, eu acho, a minha opinião pessoal, não importa estar no nome do locatário, porque a água acompanha o imóvel. Então, a Sabesp jamais vai cobrar isso do locatário. A luz no estado de São Paulo, e por enquanto, ela ainda, se a conta estiver no nome do locatário mesmo, é muito fácil o locador pedir até exoneração desse débito. Ao final da locação, mesmo que ele não pagou, não tirou do nome dele, o locador poderá fazer um processinho junto à Eletropaulo e ficar exonerado desse pagamento. Obras de manutenção, doutora Rosa. Obra de manutenção no imóvel é por conta do locatário ou é por conta do locador? Depende, o locatário ele seria responsável para manter o imóvel no estado em que ele o recebeu. Então essas obras seriam feitas por ele. Agora, tem que analisar cada caso também, não só quanto ao pagamento da obra. Por exemplo, se for obras estruturais ou para garantir a habitabilidade do imóvel, essas despesas seriam pelo locador. Agora, o que dá muito problema é o locatário colocar uma pessoa de fora para fazer essas obras. Vejam só, hoje em dia, até nos condomínios, para se fazer qualquer obra, mesmo pequena, tem que ter um procedimento, autorização do condomínio para fazer essas obras. Então, cada vez isso é mais, se tem mais exigências a esse respeito. Tem que analisar caso a caso. Vamos falar agora então numa questão de uma locação em condomínio. Todo condomínio
tem a convenção condominial. Caso um locatário venha desrespeitar uma das cláusulas do condomínio, por algum motivo, aí o síndico, vamos dizer, e lá nessa convenção diz que a pessoa pode ser multada, quem vai ser multado é o locador. É o locador, o condomínio, porque são relações jurídicas diferentes. O condomínio, ele não quer a relação jurídica com o locatário, porque essa relação é locador e locatário. Então, o condomínio aplica a multa. E o locador é que se incumba de fazer o locatário pagar essa multa. Caso contrário, é ele que terá que pagar. Olha, aqui a CAA, Construtora Imobiliária, voltou a fazer a pergunta sobre a bomba pressurizada. No caso aí, vai entrar no condomínio. Eu recomendo, quanto às despesas, ele deve estar falando de obras, né? É uma bomba pressurizadora que queimar. Se for um condomínio, é o condomínio que vai arrumar. Se for uma casa, é diferente, né? Que aí não tem condomínio. Mas tudo tem questionamento, gente. Imagina, por exemplo, se aluga uma casa, uma mansão maravilhosa, tem uma bomba pressurizada, bomba de piscina, 1000 coisas, o locatário entra, passa uma semana, isso queima. E aí, de quem é a responsabilidade? É questionável ou não é? Então, agora o que eu recomendo para os colegas é que leiam o artigo 22 e artigo 23 da lei locatícia, porque ali já está assim especificado vários itens, quais são as obrigações do locador e quais as do locatário. Então, simplifica muito, especialmente com relação às despesas condominiais, ordinárias, extraordinárias. Vamos ver uma coisa sobre a questão de fiança. O fiador, né, quando a gente pega um fiador, ele demonstra que tem um imóvel, né, que ele tem condições de solvência no caso de inadimplência. Ele pode vender esse imóvel a qualquer momento? Nada impede que ele venda. Por quê? O fiador, a gente pede, claro, que o fiador tenha um imóvel, 2 imóveis, ou seja, a gente pede que o fiador tenha bens. Mas o fiador, ele vai responder solidariamente com o locatário. Então, ele vai responder com o dinheiro que ele tiver em conta, com o salário dele, a mesma coisa que o locatário. Por isso, o fiador pode vender seu imóvel, porque a garantia da locação não é o imóvel. Se quiser que a garantia da locação seja o imóvel do fiador, então você tem que fazer outro tipo de garantia, que é o calcionamento, onde o imóvel de uma pessoa responderá pelos débitos da locação. Agora, de cautela, é bom colocar no contrato que o fiador, ele se declara proprietário do imóvel tal, livre de ônus e tudo isso, e se compromete a não aliená-lo nem dá-lo em garantia durante todo o período da locação, enquanto houverem débitos da locação. Só dar uma dica aqui sobre a questão de fiador. Às vezes é bom a gente pegar uma certa pessoa de uma certa idade, né, sendo fiador, nós precisamos se preocupar em saber se este fiador é interditado ou não, né, doutora? É importante. Não é importante? E como é que nós vamos saber isso? É lá no cartório do Registro Civil, né? Podemos tirar uma certidão. Então fica aqui o nosso agradecimento pela participação da doutora Rosa Maria Eiras. Eu gostaria de deixar a palavra aberta para as considerações finais aqui a todos vocês que nos deram essa carona nessa sexta-feira, 2 de outubro de 2015. Fique à vontade, doutora Rosa. Muito obrigado pela participação. E eu queria, assim, colocar aqui como considerações finais um pensamento meu. A locação, ela não é um negócio garantido, ela tem muitos riscos. Então, por exemplo, se o aluguel é R$1.000, a pessoa, o locador, ele não deveria pensar que ele vai receber todo mês R$1.000. Ele deveria pensar que ele vai receber 10% a menos, para garantir eventuais valores de conta de água, de luz, de aluguéis, de pintura, que o locatário, porventura, deixe de pagar.
E também que a locação é um negócio de risco. Ela tem risco, não se pode pensar que vai contratar um corretor de imóveis, uma administradora, e que ela vai ser uma coisa mágica, o locador não vai ter nenhum problema. Continuará tendo, porque envolve muitas coisas. Imagine, quando o locador entrega, ele entrega a coisa mais importante que tem no imóvel, que é a posse, para um locatário. Ele só poderá reaver esse imóvel se o locatário não quiser entregar amigavelmente, mediante uma ação judicial. Só por aí a gente imagina o risco. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que a locação, ela dá trabalho, claro que dá trabalho. Mas tudo que dá trabalho também depende tudo do nosso próprio esforço, das nossas próprias cautelas. Mas é importante conhecer, saber o que a lei diz, saber a prática mercadológica, para poder entrar nesse nicho de mercado. Vale a pena? Claro que vale a pena, minha gente. Ok? Obrigado mesmo de coração, quero agradecer, mas tem uma coisa, hein? Nós da TV Cresce esperamos você na próxima sexta-feira, 10 horas pontualmente. Tchau, beijo grande do coração, um abraço.